Salve, rapaziada aí do canal aí. Sem chance aí, né? Rapaziada, hoje vamos aí trazer um corte aí da... O Bruno e o Pilhado aí do... Opinião, né? Que todo mundo é palpiteiro mesmo, né? Eu sou mais um palpiteiro aí, né? Vamos aí, rapaziada. Ou seja, curiosa no primeiro tempo, que o Flamengo estava tão mal. O Flamengo... Agora, Bruno Prado, teve uma cena até curiosa no primeiro tempo, que o Flamengo estava tão mal. O Flamengo estava deixando o Palmeiras massacrar tanto, que o Tite chamou o Gerson na lateral do campo. Chamou o Gerson, desesperado. Eu mesmo via que o Tite estava desesperado no começo do jogo. O Flamengo estava uma bagunça, o Flamengo estava covarde. Vou voltar a dizer, não é só porque ganhou que eu não vou falar. Não acho esse time do Flamengo com brio. Eu não vejo esse time do Flamengo com o culhão que tem que ter para ser uma geração vitoriosa, não mesmo. Eu acho muita... Eu também divido o mesmo pensamento do Pilhado, entendeu? Pilhado. Não vejo o Flamengo... Assim, não é que não vejo, entendeu? É que, tipo assim, a escalação que às vezes o Tite faz deixa muito a desejar o Flamengo, entendeu? Poderia ir pra cima, poderia ser diferente, entendeu? Mas foi covarde igual o Corinthians lá, ele. Igual o Corinthians não, foi covarde igual o Palmeiras no primeiro jogo lá no Maracanã. Se o Flamengo entra daquela mesma garra que ele entrou na outra quarta-feira, tinha sido totalmente diferente, tinha que ser mais 2 gols. Muitas vezes um time frouxo, eu acho muitas vezes um time que sente pressão. Não pode um elenco como esse do Flamengo sentir tanto a pressão como sente em alguns jogos. Eu vou lembrar o Olímpia no ano passado e eu vou lembrar o Palmeiras agora. Porque foi... Pilhado, eu vou lembrar, já que você já tá lembrando do ano passado, eu vou lembrar também que não é muito passado, entendeu? Cuiabá deu uma pressão lá no Maracanã em cima do Flamengo lá. Foi uma pressão, menino, e a gente perdeu ainda. E o time, apesar que não tinha os medalhão, né? Mas mesmo assim, o time do Flamengo nem se compara com o time do Cuiabá. Não só do Cuiabá, do Juventude também. Juventude deu uma pressão. Do Bahia, meu Deus do céu, uma pressão também, só que saiu com resultado positivo do Bahia, né? Enfim, né? Muito parecido. Palmeiras quase achou o gol por centímetros de impedimento, que o Palmeiras não faz o segundo, tudo bem que teve arbitragem decisiva, mas o Flamengo precisava ter mais, não vontade, mas ter mais a posse de bola, atacar mais, não deixar o Palmeiras tão à vontade para pressionar o Flamengo. E aí o Tite chamou o Gerson, Bruninho, e aí ele disse, o Veiga tá com muita liberdade, Gerson. O Gerson virou pro Tite e falou, se fosse só ele, tava bom. Ou seja, era o Gerson dizendo pro Tite, nosso time está sendo massacrado, tá todo mundo sozinho e a gente não sabe o que fazer. O início do Flamengo, antes do Bruno Prado falar aí, eu vou dar só mais um palpite aí, né? Cara, o time do Flamengo tava totalmente horrível, eu já falei. Se entrar com com o Ala custou milhões só para levar cartão amarelo. É brincadeira, todo jogo o Ala e o Pulgar levam cartão amarelo. Parece que eles estão com um esquema de aposta, não tem condições não, velho. O Ala, meu Deus, mais perdido que filho de puta no dia dos pais, Ave Maria, velho. O jogo foi um momento crítico pro Flamengo ali, até os 25 do primeiro tempo, mais ou menos, ali foi um massacre do Palmeiras, ali o Palmeiras poderia ter feito mais que um gol, e que não é fácil fazer 2 gols, né? Eu achava que seria muito difícil reverter, porque 2 gols num confronto que é equilibrado é muita coisa. E ter a obrigação de fazer 2 gols é difícil, né? Por mais que o Palmeiras tenha tido oportunidades, não é fácil você conseguir. O Flamengo lá mesmo também teve oportunidade de fazer mais que 2 e não conseguiu. Então era uma vantagem grande pelo equilíbrio que existe entre as equipes. Então aquele início de jogo do Palmeiras foi excelente, e o Flamengo não conseguiu sair, o Flamengo foi sufocado. Depois o Palmeiras acho que cansou e teve as contusões, ia acontecer as saídas do Mike e do Felipe Anderson, isso também, claro, influenciou.
E o Flamengo conseguiu respirar um pouco aí no primeiro tempo. Depois dos 25, mais ou menos, o Flamengo conseguiu respirar. No segundo tempo, reagiu melhor. Acho que talvez essa tenha sido a diferença. Não que o Flamengo foi bem, longe disso. Sem querer interromper você, já interrompendo, o Bruno Prado. O Flamengo conseguiu reagir depois dos 30 minutos. Foi 30 minutos de massacre. Que eu fiquei com medo de levar uns 3 gols. Viu? Foi reagir depois dos 30, 35 ali. Viu? Aí deu uma equilibrada mais ou menos. Aí foi onde também que os dois lá do Palmeiras saiu. O Michael e o... Mas eu acho que o Flamengo no segundo tempo ele conseguiu travar mais o Palmeiras do que o Palmeiras lá no Rio em alguns momentos. Acho que lá no Rio o Palmeiras cedeu mais ao Flamengo do que o Flamengo aqui, principalmente no segundo tempo. A alteração no intervalo, acho que bem compreensível, a entrada do terceiro zagueiro para igualar o sistema e encaixar melhor a marcação, porque no primeiro tempo o Flamengo não conseguiu marcar o Palmeiras. Realmente o que fica ali saiu o único jogador de velocidade, isso atrapalhou, mas espelhar o esquema, acho que foi uma solução para pelo menos travar o Palmeiras, para não ter tanto espaço na marcação. Mas foi um jogo, sim, muito abaixo do Palmeiras lá e também do Flamengo aqui. Os dois podem fazer mais do que fizeram como visitantes. Mas acho que acabou sendo justa a classificação porque o domínio do Flamengo lá, para mim, foi maior do que o do Palmeiras aqui. O Palmeiras teve o domínio, foi bem melhor. Mas o Palmeiras até os 30 do primeiro tempo, 25, ali foi Ali foi a chance de igualar o confronto e não conseguiu. No segundo tempo, teve, claro, o Palmeiras precisava fazer o gol, sempre o Palmeiras melhor, mas acho que aqui o Flamengo conseguiu pelo menos se defender um pouco melhor do que o Palmeiras lá. Mas uma coisa pequena a diferença, poderia perfeitamente ter ido para os pênaltis. O Palmeiras acabou pagando por um jogo muito abaixo lá no Maracanã. E tem essa, né? Que eu falei, uma coisa é fazer os 2 gols. E o Flamengo até poderia ter feito lá mais e não fez. Outra coisa é ter que fazer, né? E ter que fazer é mais difícil, né? Por detalhes você não consegue. E teve a situação também do Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira pegou naquele lugar, né? O VAR chamou. Aí o VAR... Agora eu fico pensando, o VAR tá olhando pra onde, né? Tá olhando olha. Chamou. Olha que curiosidade, Fábio Piperno. O VAR chamou. A gente vai falar sobre esse lance. Mas antes, Rodrigo Viga tá com a gente aí direto do Rio de Janeiro, né? Pra falar com a gente sobre essa partida. Viga, Flamengo passou. É o maior clássico do futebol brasileiro hoje. Tem que comemorar, o torcedor tem que comemorar sim, até porque o Palmeiras estava engasgado na garganta do torcedor rubro-negro depois daquela final de Libertadores. Agora, o Tite está sendo criticado, Viga. O jogo do Flamengo hoje foi muito ruim, o jogo do Flamengo contra o São Paulo no fim de semana foi muito ruim. Não pode, chegou a hora, o momento do ano que o Flamengo não pode oscilar tanto assim. Não pode ter uma atuação sensacional como foi contra o Palmeiras no Maracanã e depois 2 atuações tão ruins como essas contra o São Paulo e contra o Palmeiras. O Tite está sendo criticado com razão, Viga. Chegou a hora do Flamengo emplacar uma sequência de boas atuações e está classificado, né, Viga? Ou seja, tem que comemorar o Flamengo. É isso, Pelhado. Boa noite para você, para a rapaziada da bancada, especialmente para o nosso ouvinte, espectador internauta do Canelada. Eu quero ser justo inicialmente, Pelhado, porque na quarta-feira da semana passada eu disse que havia um time querendo jogar futebol, que foi a vitória do futebol, e que o outro beirou a covardia. Esse time que quase foi covarde foi o Palmeiras no estádio do Maracanã. Hoje a gente pode replicar e espelhar isso para o que aconteceu em São Paulo. Um time querendo vencer, buscar 2, 3 gols, e outro ali acomodado, encolhido, acuado e muito mal escalado. Só um pouquinho, só interromper um pouquinho o Pipelo aí. Ô Pipelo, o seguinte é esse, ó. É que eu acho que o Flamengo falou assim, vamos tentar sair no contra-ataque, entendeu? Só que aí ele não esperava que aquele volume de jogo total do Palmeiras, que foi aos 30 minutos, aos 25 ali, foi arrasador. Só que, porém, é aquilo, né? Não tem um jogador que faz a diferença lá na frente. Um último atacante, tem um lateral também, assim, de nome, entendeu? Que consegue finalizar melhor, entendeu? Se não, o Palmeiras tá lá nas quartas. Pelo seu professor. Quem tem Tite, meu amigo, tem dermatite, pancreatite, apendicite, tem tudo, porque foi uma classificação
a fórceps, dura, difícil, extremamente complicada. Poderia naturalmente ter sido o Palmeiras 3-0 ou essa decisão ter ido para pênalti. Pilhado, tem que acabar com essa papagaiada e com essa palhaçada. O melhor goleiro, o goleiro de jogo grande, se chama Rossi. O Matheus Cunha fez uma defesa de vôlei de praia no Allianz Parque e que originou o gol do Palmeiras. Foi mesmo, saiu muito errado naquele lá. Saiu mal em quase todas as bolas. Quando saiu nas bolas? Deixa quem vulnerável, deixa quem inseguro, o sistema defensivo. Isso precisa ser dito. O que justifica, pilhado? O Alan, ou qualquer coisa do gênero, qualquer porcaria igual, ser titular no time do Flamengo, rapaz? Não joga nada, foi contratado a peso de ouro e fica correndo que nem uma barata tonta, não marcando ninguém. Pelo amor de Deus. Nada contra você, Tite, contra a pessoa Tite, mas contra a sua filosofia, acho que é pré-histórica, arcaica, ultrapassada. Eu sei que tem viúva do Tite, eu sei que tem sócio no bom sentido do Tite, aqueles que vão defender ad eterno Tite. Aquela formação tática que deu certo no Maracanã foi circunstancial, foi obra do acaso, porque o titular era o Cebolinha. O Luiz Araújo entrou bem e jogou. Hoje ele pega e joga o Luiz Araújo lá pro outro lado. Luiz Araújo ficou penando lá na frente. E o Cebolinha, que até outro dia era um titular intocável, fica no banco de reserva. Eu não consigo entender essas coisas. E para fechar, pilhado, que porcaria é essa de gestão de grupo, de elenco? Você poupa a tropa toda no sábado. Aí você pensa, pô, vem o Flamengo a milhão, né? A zilhão, querendo engolir o Palmeiras no Palestra. Que nada. Ficou ali passivo assistindo. Poderia ter perdido a classificação. Então, eu quero ser justo. Parabéns pela atuação do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e do Palmeiras em São Paulo. Agora fico triste, porque se esse é o nível do futebol brasileiro, dos dois maiores, amigo, vou continuar batendo essa tecla. Futebol brasileiro não vai chegar a nenhuma Copa do Mundo, pilhado. Ó, Viga, você falou tudo, só que o Cebolinha porque ele estava lesionado, né? Eu acho que ele não tinha condições de jogo. Ele foi pro banco. Agora, o Matheus Cunha, eu faço questão de falar. Só mais dando uma ressalva aí. Pilhado e Piper, sentia isso. Cara, o cara não joga na lateral. O que ele quer colocar na lateral, velho? Também. O Tite bota um goleiro que não é o titular. Se ele poupou o time, aí é a hora também de cobrar um pouquinho do senhor Tite. Se ele poupou o time contra o São Paulo e o goleiro era o Matheus Cunha, né? Por que o goleiro hoje não foi o Rossi? Por que o goleiro não foi o titular? Digo mais, Viga, no lance do gol, a minha mãe, se a minha mãe tá na linha do gol, a bola vem alçada na área, dentro da pequena área, o que minha mãe faz? Ela vai sair, ela vai ficar desesperada, ela vai falar, filho, a bola tá vindo. E vai fazer... Meu amigo, o Matheus Cunha, ele parecia goleiro de pelada no gol do Palmeiras. Ele não pula, ele não sai na bola, ele fica ali que nem um goleiro de handball. Só mais uma coisa, pilhado. O goleiro tava parecendo, sabe aquele goleiro novato que tem medo de levar bolada? Lá ele. Não saía, ficava com medo de levar uma pancada, de levar uma bolada no meio da cara, ou senão nos peitos, lá ele. E aí ficou daquele jeito, por isso que levou um gol. Bom, gente. Ainda simulou uma falta, pilhado. Simulou uma falta que não aconteceu nele. Botou a mão no estômago ali, ficou inclinado, tipo assim, para o jogo. E o jogador não começou dentro da área. Ó, Viga, são dois erros. Primeiro, ele soca no pé do adversário. Olha isso. Bota essa imagem, por favor. Vamos ver a mamãe empilhada. Vamos ver a mamãe empilhada agarrando. Olha isso, gente. O cara cabeceia a bola quase na linha do gol. O cara cabeceia a bola quase na linha do gol. E o goleiro não sai. Porra! Eu não sei mais pra que serve goleiro, então, no futebol.